Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Passo a Passo do Função Autonômica, e aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma ferramenta para entender o seu paciente. Eu sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. Nesse episódio a gente vai falar sobre o passo a passo das generalidades do sistema parasimpático. E o sistema parasimpático, ele a princípio foi estudado como antagonista do sistema simpático. Com a história de antagonista, ficou-se algo assim como quando tem um, não tem o outro, quando tem o outro, não tem um, ele serve para ele serve para você diminuir o sistema simpático, só, etc. Então, isso na verdade é um mito, esse é um erro muito comum que as pessoas acabam tendo sobre o sistema parasimpático, né? E o sistema parasimpático, na verdade, ele foi descrito depois do sistema simpático, né? O simpático foi o primeiro a ser descrito, né? Enquanto que o parasimpático ele acabou sendo descrito assim muito tempo depois. E uma das descrições primeiras do sistema parasimpático ele foi descrita pelo Vesalius, né? E é bem interessante porque a figura ela fica alguma coisa assim nesse sentido. Vou mostrar para vocês. E é bem interessante ver. É algo assim, ó. Então o Vesalius ele vinha e começou a descrever todo o sistema parasimpático a partir disso. Então, divisões cranianas, né? Um nervo enorme que vem passando aqui por todo um sistema, ó, tá? Enquanto aqui, ó, a gente vai ter uma cadeia laterovertebral, e que na época ele não conseguia entender e diferenciar uma coisa da outra, tá? E para quem gosta dessa anatomia, essa coisa toda, o Vesalius, né, tem um livro famoso que é o Fábrica, que é um dos primeiros livros de anatomia aí. Então aqui a gente começa a ver o vago mais abdominal, aqui a porção mais torácica, como se fosse aqui para os pulmões, aqui para o coração, aqui para toda a área da laringe, etc. Né? Então esse aqui é um desenho clássico e que talvez seja interessante vocês começarem a observar e entender isso. E a ideia do passo a passo de hoje é falar um pouco mais sobre o sistema parasimpático. A gente vai soltar um só com as questões do nervo vago, tá? A gente pode fazer um sobre o trajeto do vago, a galera gosta bastante, para explicar direitinho, né? Mas o sistema parasimpático, ele vai ter algumas questões assim interessantes que acaba sendo no sentido da luta-fuga, que é o simpático, e nós vamos começar com o esquema do parasimpático. Legal. Então, a primeira coisa a se entender sobre o parasimpático é que esse termo ele veio por conta do simpático. Então, a gente teria algo assim, que seria um eixo central, onde está localizado, na verdade, os neurônios do sistema simpático. E aí, os anatomistas começaram a descobrir que eu tinha um grupo de neurônios acima e um grupo de neurônios abaixo. Então, esse para, ele vem no sentido de estar ao redor. Então, ficou esse termo aí de parasimpático, tá? E começou-se a descobrir também que, a partir disso, o neurotransmissor que ele acaba utilizando para fazer as ações, ele é um neurotransmissor diferente desse daqui. Tá? Então, no final das contas, quando você pega aquele emaranhado de fio da anatomia, você não tem condições de saber quem é quem.
você só vai ter condições de saber pelo neurotransmissor, tá? Então, o neurotransmissor, quando os pesquisadores eles começam a entender e estudar isso, é pelo neurotransmissor que ele consegue ver essa diferença, tá? Então, com essa diferença de neurotransmissor, obviamente, ele consegue entender que é o sistema parasimpático. Então, quando ele verifica que o segundo neurotransmissor ele é a adrenalina, ele entende isso como simpático. E quando ele vê o segundo neurotransmissor sendo como acetilcolina, ele entende aquilo como parasimpático. Então, quando eles começaram a estudar, eles começaram a verificar que esses neurotransmissores, eles começavam a acumular mais nessa região aqui, e viram que acumulavam também mais nessa região para cá. Ou seja, na área craniana e na área sacral. Então, por isso ficou-se essa coisa do sistema parasimpático, principalmente em relação aos primeiros neurônios. Ô, Felipe, eu tenho dúvidas sobre esse negócio do primeiro neurônio, segundo neurônio e tal. Olha, a gente tem um passo a passo explicando os neurônios, então dá um pulinho lá e dá uma checada. É sempre legal rever esses conceitos de base. E para mim está sendo uma maravilha fazer isso porque eu reviso tudo, tá? Então, aqui, ó, primeiro neurônio, segundo neurônio. Quer dizer que o parasimpático não vai atuar nos órgãos que estão nesse meio aqui? Não, não quer dizer isso. Porque o neurônio está aqui, só que o nervo vem até essa região. O meu neurônio está aqui, só que o nervo vem até essa região. Tá? Vamos supor que aqui estejam os órgãos do corpo. Então, eu tenho o sistema simpático que faz uma ação aqui. Então, ele sai mais direto da coluna e vem para cá. E o parasimpático, ele vai sair do crânio e vir aos órgãos, ou ele vai sair da pelve e vir aos órgãos. É assim que funciona. Da mesma forma que o simpático, ele também tem que chegar ao crânio. Ah, que legal. Então ele vai ter que sair daqui de alguma forma e chegar ao crânio. Tá? Então são esses trajetos aqui que a gente acaba estudando bastante, querendo entender as relações anatômicas, etc., para que a gente possa chegar e, em tese, conseguir influenciar o funcionamento dessas vísceras, dessas articulações ou do que quer que seja que a gente queira influenciar aqui nesse contexto, tá? De uma maneira geral, a topografia ela acaba sendo um pouco assim. Então, pensando em pegar uma corzinha aqui diferente, esse aqui está funcionando. Parasimpático, nós vamos ter o sacral aqui e nós vamos ter o parasimpático cranial ou craniano. Tá lá, parasimpático sacral, parasimpático craniano. Eles têm funções basicamente diferentes e isso é interessante entender. O parasimpático ele costuma ser descrito na literatura como o sistema que eles chamam de. A gente primeiro põe o termo em inglês, porque é onde você vai encontrar mais coisa e a gente já traduz. É rest and digest, que seria descanso e digestão. Então, ele ajuda o corpo a descansar e ajuda o corpo a digerir as coisas. De maneira geral, ele faz isso aí, tá? Então, o descanso, aqui, ó, a gente já começa com o primeiro conceito importante. Se ele está colocando em descanso o corpo, eu tenho umas relações com outros sistemas aqui já ocorrendo, né? Então, eu vou ter, por exemplo, com uma relação imune, eu vou ter uma relação aqui metabólica,
eu vou ter uma relação muito importante com o sistema de sono e vigília, ou seja, eu tenho muitas relações importantes, tá? E digestão, obviamente, o sistema digestório e toda a relação do sistema metabólico e hormonal. Por que hormonal? Como assim? Porque muito do que vem do sistema hormonal vem do que você come, tá? E esse digeste, ele é tão importante, tão importante, tão importante, que alguns pesquisadores eles já começam a ter uma terceira divisão do sistema nervoso autônomo. Isso aqui é uma coisa legal de você entender. Olha só, a gente tem a divisão em tese simpática, são as clássicas, simpática, e eu tenho a divisão parasimpática. E aí, pessoal, dentro dessas divisões simpáticas e parasimpáticas, começou-se a verificar que existe neurônios lá no intestino que eles são diferentões. Então, eles falam que são neurônios que não são nem do sistema simpático e nem do sistema parasimpático. Em termos científicos, é chamado assim, ó, de não adrenérgico e não colinérgico, que seria algo aqui, ó, não adrenérgico e não colinérgico, né? Então, eles têm até uma sigla, Neuron Non-Adrenergic e Not Cholinergic. Eles são umas siglas assim, ó. Então, esses neurotransmissores que esses caras começaram a descobrir, eles começaram a ver que eles só tem no intestino. E aí começou a se chamar que existe uma divisão entérica. Olha aí. Entérica. Tá aqui, ó. Vamos colocar entérico. Então, para quem estuda mais aprofundado o sistema nervoso autônomo, também chamado de neurovegetativo, a galera começa já a estudar o entérico. Tá? E aí o entérico aqui, ó, vale uma reflexão sobre ele. Tá? Você já ouviu falar naquela história assim de que você é o que você come, o intestino é um segundo cérebro, e parará, parará, parará? Pois é, ele vem dessa teoria aqui, dessas relações. Tá? Então, ele começa a ter uma, digamos assim, os estudos começam a fazer em ratos, em cachorros, ou seja, em cobaias, e eles começam a verificar que a relação do sistema nervoso entérico, ela pode influenciar muito as ações cerebrais e os neurotransmissores cerebrais nisso. Qual que é o problema disso? É que muitas das vezes a gente pega o resultado que é em um animal e já transcreve ele para a pessoa, para os seres humanos. Então, a gente tem aí um começo de estudo, a gente tem um começo interessante do que está acontecendo aí, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque nem sempre dá para você chegar e fazer todas essas relações e essas associações. Tá? Estudos em cobaias nem assim, na verdade, né, sendo a luz fria da ciência, ele não vale para os seres humanos, tá? Então, vamos dizer assim, tem uma linha que começa a trabalhar isso aí, e aí tem vários livros que explicam isso aqui, várias teorias que explicam essas coisas, essas relações, mas elas ainda são muito teorias, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. São informações que podem nos ser úteis, podem nos ser interessantes no nosso dia a dia aqui, no nosso campo de batalha, mas muito cuidado. Não fica afirmando que isso é uma verdade absoluta, que agora é assim. Então, muito cuidado com essas relações, tá?
muito disso aqui vem ainda de uma teoria que é muito relacionada ainda às relações feitas em animais, tá? Legal. Continuando aqui, ó, a nossa ideia. Então, a gente tem como generalidade do parasimpático descanso, digestão, né? E algumas ações específicas, tá? Então, o descanso e a digestão, tá? Que é muito atribuído ao parasimpático, ela é muito mais relacionado a um dos nervos especificamente dele, que seria, vamos dizer, o nervo vago. O nervo vago, de latim vem devagar, de ser errante, etc., tá? Ele é um caso à parte. Ele merece um passo a passo só dele. A gente vai explicar todo o trajeto bonitinho, tarará, 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 tá? Lá lá na área de curso do Função Autonômica a gente tem uma explicação do vago, do passo a passo, desenhando nos alunos, né? A gente faz isso tem um bom tempo e essa moda pegou bem, que coisa boa, né? Várias pessoas estão utilizando e isso realmente facilita os nossos estudos. Então, olha só, o vago, ele está muito relacionado ao descanso e digestão. Muito, muito relacionado, sim. Então, ele é um nervo muito importante, tá? Um nervo muito importante, mas no crânio, olha só, no crânio, nem sempre todos os nervos vão estar relacionados a descanso e digestão. Simples assim, tá? Poxa, como assim? Então, quer dizer que não é só de descanso e digestão? Não. Então, nós vamos ter outros nervos associados. Então, vamos lá. Se a gente pegar do parasimpático do crânio, por exemplo, a gente vai ter alguns pares cranianos que fazem relação do sistema parasimpático. Ó. Por exemplo, o terceiro par craniano, nós vamos ter o sétimo par craniano, tá? Nós vamos ter o nono par craniano. E, obviamente, vamos botar aqui, deixa eu escrever aqui, ó, pronto. O décimo par craniano, que é o nervo vago. Tá aí, ó. Tá? Então, cada par craniano desse, ele tem uma ação parasimpática. Olha que interessante, tá? Ele vai ter uma ação parasimpática. Então, normalmente esses sistemas, eles vão ter uma função específica para cada órgão que eles inervam. Então, o parasimpático do crânio é como se ele tivesse assim, ó, uma pequena subdivisão. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, desses 3 pares, uma ação muito mais craniana, via de regra, e o vago, uma ação muito mais, então vamos lá, aqui, uma ação muito mais no crânio, e o vago, vamos lá, vou botar assim, uma ação muito mais, vamos escrever aqui como corporal, nas áreas do corpo, tá? E para a gente integrar a informação. E esse parasimpático sacral aqui, ó, ele também tem uma outra função sacral. Então vamos lá. Esse parasimpático sacral, ele sai de uma série de nervos que estão aqui, que é chamado de plexo, ou na verdade, né, de nervo esplânico sacral. Esse nervo esplânico sacral, eles são os nervos que saem o primeiro neurônio daqui e esse nervo segue até chegar nos órgãos. É assim que funciona, tá? E eles vão ter uma ação determinada também. Então, via de regra, se você quiser ter um entendimento mais global disso aqui, funciona assim. Eu tenho o parasimpático sacral, que basicamente
ele vai levar, ele tem uma função de eliminação. Se eu fosse querer fazer um resumão disso, qual é a função principal do parasimpático sacral? Eliminação. Então, por exemplo, para você urinar, a atuação aqui é do parasimpático sacral. Para que você possa defecar, parasimpático sacral também. Tá? As ações, por exemplo, de eliminação da menstruação, elas têm um componente do parasimpático sacral. Claro que é muito mais hormonal, mas ela tem uma relação disso aqui. Tá? Então, são coisas nesse sentido. E algumas diferenças aqui vão ter em relação à função sexual, tá? Como ter fibras um pouco específicas. E aí a relação seria alguma coisa assim, do parasimpático sacral. Ele tem relação com as ereções, via de regra, tanto do homem quanto da mulher. Tá? E espero que você saiba que a mulher tem ereção também. E o simpático que vai fazer, né, o orgasmo, a ejaculação, tanto masculina quanto feminina nessa relação. Mas, via de regra, se eu pensar que o parasimpático sacral ele é de eliminação, eu começo a entender melhor o porquê que tem essa divisão primeiro. Né? Enquanto o parasimpático do vago, tá, mais corporal, ele vai ter uma relação muito mais... como é que eu vou escrever isso aqui para você entender bem? Uma relação muito mais... eu vou escrever assim, de fisiologia. Ou de metabolizar as coisas do que eliminar. Então, por exemplo, quando chega a comida no intestino, eu vou ter uma parte dessa comida que precisa ser absorvida. Via de regra ainda é vago. Tá? Quando eu começo a pensar muito mais no sistema de eliminação, eu já penso muito mais no sacral do que no vago. Percebe? Então, isso acaba gerando essa diferença. E aí, existe, né, os osteopatas adoram saber essas relações. E onde que é essa divisão aqui? Ó? Essa divisão aqui, onde? Né, que é a divisão da relação entre o vago e o sistema sacral. Tá? Essa divisão é chamado de ponto de Cannonball. Assim. Tá? Essa divisão, ponto de Cannonball. Esse ponto de Cannonball é um anatomista que ele descobriu que a partir de determinado momento do intestino, as fibras já vinham do sistema parasimpático. Do sistema parasimpático sacral e não do parasimpático vagal. Tá? E ela fica mais ou menos no meio do cólon transverso. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá, tá faltando folha. Aqui, ó. Acho que aqui em cima dá pra gente desenhar. Olha só, eu tenho aqui o corpo da pessoa, a pelve, aqui, vamos dizer assim, as costelas e a bacia, aqui o umbigo, tá? Então, nós vamos ter aqui o intestino grosso. Então, a primeira porção dele vem aqui, mais ou menos na pelve. Aí ele sobe, faz uma primeira divisão aqui e ele faz alguma coisa assim, lá atrás. Escondidinho, lá atrás, vem aqui e faz algo assim. Isso aqui basicamente é o intestino grosso, tá? Vocês vão ver desenhos assim com esse negócio muito mais reto e tal, mas isso é meio fora da realidade. Então, o que acontece?
eu vou ter o vago saindo de lá e inervando muito dessa região aqui, ó. Tá? Algo assim. E aí, o que acontece? Alguns anatomistas, em algumas pessoas, esse ponto de divisão é bem no meio. Para algumas pessoas, esse ponto de divisão é para cá, tá? E no fim das contas, isso varia muito mais pelo formato e perdeu um pouco o foco, né? Aí, melhor. É muito mais por conta da anatomia do intestino do que propriamente por conta disso. Então você tem um vindo do parasimpático aqui, do sacral, e vamos pegar aqui para lá. E aqui, ó, esse aqui, parasimpático do vago, e aqui pelo parasimpático sacral. Então vem as siglas assim. Percebe? Então, aqui eu consigo entender um pouco essa divisão. Esse parasimpático do vago, então aqui há um processo ainda muito mais de metabolismo. Aqui, por exemplo, nessa região aqui, você tem toda a área da flora intestinal, por exemplo. Ó. Aqui ainda é muita absorção, muitos sistemas de absorção, muito. Para cá, não que não tenha absorção, mas o nível é muito menor. E basicamente aqui é mais um sistema de condução e um reflexo de expulsão, tá? E aqui normalmente o que ainda é retirado é a água. Tanto é que se a pessoa fica constipada, ela fica muito tempo com o intestino com as fezes saem ressecadas, porque ele vai retirando água. A água é escasso, não dá para ficar perdendo água à toa. Então, esse é um ponto de divisão importante. Então, para eu entender uma generalidade do sistema parasimpático, eu não posso limitar descanso e digestão. Ele tem o descanso, digestão, eliminação, tá? Basicamente, sistemas de eliminação são aqui, né? Então, eu ainda vou ter o último passo aqui do nosso passo a passo de hoje, que é a função craniana. E a função craniana, ela está muito relacionada ao que os órgãos do crânio acabam fazendo, né? Então, se eu pensar em termos do crânio, ele vai ter uma atividade diferente. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui um negocinho bem legal. Olha aqui que interessante. Então, a gente tem a divisão parasimpática aqui. Então, olha que legal. A gente vai ter os olhos. Vou mostrar um pouquinho. Os olhos. Tem o primeiro neurônio aqui. O gânglio ciliar e os olhos. Tem o segundo neurônio aqui. O gânglio pterico-palatino. E vem, tá, para toda essa região da fossa nasal. E que também vai pegar na glândula lacrimal. Então, o primeiro, que é o terceiro par, ele vai controlar a pupila. Tá? Então, normalmente, o parasimpático contrai a pupila. Primeiro ponto. Do sétimo par, tá? Vão vir dois nervos. Um nervo vai lá para a produção lacrimal, tá? E um outro nervo vai para a secreção da saliva e parte da secreção nasal também, tá? Então ele vai ter uma divisão aqui, ó, tanto para as como se fosse assim, para as regiões
para as glândulas de cima quanto para as glândulas de baixo da língua, tá? E o nono, que é o gânglio óptico aqui, ó, ele vai basicamente exclusivamente para as glândulas parótidas aqui, tá? Então, veja como é importante a produção salivar. Então, a produção salivar aqui, ó, ela tem praticamente, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4 nervos para ela. Quer dizer, não é à toa, né? Porque ele envolve a primeira reação do corpo à chegada do alimento, tá? E aí, basicamente, você tem essa divisão aqui, ó, tá? Que é o que a gente fala desta área aqui de cima. Então, deixa eu colocar um pouco mais aqui. Então, toda essa divisão, pessoal, é essa área de cima aqui, ó. Tá? Então, dessa área superior. Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente vai ter o 3 em relação à pupila. O 7º em relação, basicamente, à glândula lacrimal e saliva. E o 9º também com saliva. Tá? Ou seja, elas são relações muito específicas do crânio. Específicas. Tá? E isso aqui, em tese, ajuda no processo de digestão, ok? Tá? Mas a pupila, por exemplo, ela não tem uma relação com a digestão, né? Então, ele ajuda a contrair a pupila, só se você pensar que a pupila contrai, isso ajuda você a descansar. Mas isso é muito mais um reflexo, porque você tem, na verdade, músculos do sistema simpático que faz a pálpebra relaxar e você acaba descansando e depois dormindo com menos luz, né? Então, quando a gente pensa num passo a passo de generalidade do sistema parasimpático, fazendo um resumo no final, eu tenho que entender, primeiro, parasimpático, descanso e digestão. O parasimpático, ele é uma das divisões do sistema nervoso autônomo, né? Então, deixa eu colocar isso aqui para ficar mais arrumadinho. O sistema nervoso autônomo aqui, ó, ele vai ter divisão simpática e parasimpática, e alguns autores já começam a colocar divisão entérica junto, né? Ele é parasimpático porque ele está ao redor do sistema simpático, via de regra. Ele tem diferença do seu neurotransmissor, tá? E a diferença do neurotransmissor, ele é dado no segundo neurônio, ok? Que é importante. E as divisões dele é dado uma divisão craniana, uma divisão, vamos dizer assim, corporal e uma divisão sacral. Em termos de função, eliminação, metabolismo, fisiologia, etc. E funções específicas cranianas, tá? Então, essa é uma das relações importantes, tá? Das generalidades do sistema parasimpático. Então, quando a gente pensar no sistema parasimpático, a gente tem que pensar em uma complexidade assim muito grande. E olha, se eu pensar que isso tem que estar em equilíbrio com o sistema simpático, eu realmente tenho falhas de entendimento dos sistemas. Então, por exemplo, se eu pensar como se o sistema simpático, sempre quando ele está alto, o parasimpático tem que estar baixo, várias das funções que a gente faz, elas não ocorreriam, tá? O exemplo final aqui seria, por exemplo, o ato sexual. Então, veja, o ato sexual, por si só, né? E a gente sempre faz essa brincadeira, eu quando lembrava, quando eu fazia, tô brincando.
O ato sexual em si, ele é uma atividade física, tá? Então, assim, você tem que ativar o seu sistema simpático para que você tenha os movimentos. A partir disso, para você manter uma ereção, você tem que ter o sistema parasimpático. Então, se um anula o outro, a pessoa não consegue ter uma relação sexual adequada. E isso, por exemplo, é uma das vias de entrada de tratamento de quem tem problemas no ato sexual. Tá? Então, assim, eu não posso pensar que um anula o outro. Eu posso ter os dois juntos ao mesmo tempo, altos, eu posso ter os dois baixos, eu posso ter um alto, outro baixo, outro alto. Então, na verdade, o grande segredo disso é a capacidade que a gente tem de variar o sistema, tá? Vários outros passo a passo disso, eu vou fazer vários aqui para vocês, tá? Encher de conteúdo bacana, tá? Para que a gente quebre alguns mitos que existem sobre o sistema nervoso autônomo, e tem muitos aí, tá? Eu acho assim que são poucas as pessoas que explicam isso aqui bem e com os detalhes assim que fazem diferença. Então, assim, o sistema parasimpático, ele é muito importante. Eu brinco que o sistema simpático, parasimpático, a analogia que eu costumo fazer é que é um carro automático. Então, ele tem um motorzinho de arranque que fica ali do carro. Quando você engata a marcha e o carro sai, ele é o sistema simpático, tá? Mas ele tem um pequeno girozinho do motor que mantém ali o básico, que é o tônus de base do sistema. E aí o que acontece? O carro automático, ele anda por você acelerar, né? E aí, se você quiser controlar a velocidade, ou você tira o pé, então diminui o simpático, e quando você precisa que isso seja brusco, você freia. Isso é o parasimpático. Tá? Então, essa é uma analogia que é muito mais interessante se fazer com os sistemas do que propriamente que um é um e outro é o outro. Tá? E aí, a ideia é sempre mostrar esqueminhas, mas esse aqui que eu quero mostrar na tela acaba ficando bem interessante, né? Então, a atividade parasimpática, ó, repare, ela é muito crânio e sacro, tá? E aqui, ó, você começa a ver que os nervos esplânicos, sacrais ou pélvicos, ele vai pegar uma parte do intestino, tá? Ele vai pegar uma parte do ureter, as glândulas aqui, né? Genitais, a parte da uretra, a vagina, etc. E basicamente isso aqui vai ser a parte corporal. Então é mais ou menos assim a minha divisão, ó. Crânio, como eu falei para vocês. Então vai pegar esses três nervos. Esse o vago aqui, ó, saiu, ele basicamente vai pegar o corpo e fazer as funções fisiológicas dele aqui, ajudar nisso. E uma última parte aqui embaixo, tá? Que é aquele esqueminha final que a gente acabou fazendo aqui, ó. Tá? Vou deixar ele mais próximo aqui. Vem cá você. Isso. Esse esqueminha aqui final, olha lá. Tá? Crânio, corporal e sacral. Tá? Então, a ideia era comentar um pouco dessas generalidades, né, do sistema parasimpático com vocês, tá? E então existem muitos mitos sobre o sistema, né? E talvez um do maior mito que existe, que é importante a gente começar a quebrar logo ele aqui, é esse estímulo do vago, tá? Eu raramente consigo ver em estudos científicos sérios que você liberar o trajeto do vago seria algo que você acaba estimulando o nervo, coisas assim. O que a gente vê muito em estudos mais sérios é a eletroestimulação do nervo vago. Então, olha aí. E é uma coisa assim que tem estudos, mas os resultados ainda são um pouco controversos. Assim. Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que dá muito efeito colateral,
e tal, mas talvez assim, ó, sendo bem cirúrgico e pontual, as pessoas que sofrerem infarto, em via de regra, fazem estimulação vagal, eles têm uma remodelação cardíaca bem importante, porque eles têm uma ação anti-inflamatória e de recuperação muito boa sobre o coração. Isso tem sido estudado e reportado. Porém, ainda com muito efeito colateral. Claro, você vai estimular esse negócio aqui, gente. Olha o tanto de coisa que você vai estar estimulando junto. Então, isso é difícil de você controlar isso aí, tá? Bom, a ideia talvez, basicamente, seria essa de hoje, né? Eu espero muito que esteja contribuindo aí com essas informações para vocês, tá? Então, a ideia do passo a passo é, de fato, trazer, começar todo mundo a enxergar a importância do sistema nervoso autônomo baseado na sua função, né? Não apenas na sua anatomia ou em suposições, né? A ideia é mostrar ele um pouco mais em detalhes aí, né? E aqui nós vamos finalizando nosso conteúdo de hoje, da série Passo a Passo, do projeto Função Autonômica. Eu sou Felipe Martuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E aqui nós discutimos a jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo na sua ferramenta para entender o paciente. E eu vejo vocês no próximo episódio do Passo a Passo.